Olá, tudo bem com vocês? Bom dia. Eu sou Gilberto Maciel Paiva Júnior. Sou monitor da disciplina de leitura e produção de texto, que tem como professora a professora Margarida. E nessa proposta, de uma mini aula, nós vamos falar um pouquinho sobre acentuação gráfica e tônica, né? Nada melhor do que para nós, futuros advogados, sabermos como usar corretamente esse artifício da nossa escrita, né? Às vezes as pessoas perguntam, Júnior, a acentuação ela é importante? A acentuação é importante sim, porque ela ensina como nós pronunciarmos corretamente as palavras e, geralmente, né, em palavras que têm mesma escrita e que muda somente a acentuação, ela vai ser responsável por mudar o significado, como nós veremos nos exemplos seguintes, certo? Então, acompanhem comigo, certo? E qualquer dúvida que venha aparecer, tendo em vista que essa aula é gravada, vocês podem me procurar que eu tiro. Vamos lá, então. Gente, quando nós falamos, nós vamos falar de acentuação gráfica propriamente dita, né? Mas para a gente poder falar de acentuação gráfica, nós também temos que entender, primeiramente, o que é acentuação tônica. Na língua portuguesa, nós temos palavras que têm sílabas tônicas, que são aquelas sílabas mais fortes, e sílabas átonas, que são as sílabas fracas, ou seja, aquelas pronunciadas com uma menor intensidade. Na classificação das sílabas tônicas, nós vamos ter os monossílabos tônicos, vamos ter as oxítonas, vamos ter as paroxítonas e as proparoxítonas. No caso das oxítonas, elas serão aquelas que possuem a primeira, no caso, a última sílaba sendo a tônica. Eu até dizendo aqui primeiro, é confuso às vezes para o aluno entender um pouco isso, Por que é primeira, Por que é a última, No caso é a última contando de trás para frente, como nós percebemos aqui nesses exemplos de bambu, ruim, baú, certo? Então todas elas, em bambu, o bu é o tônico. Ruim, o in é o tônico, apesar de nós aqui na nossa região, nós não chamamos ruim, Nós chamamos ruim, Mas o correto é ruim. No caso da palavra baú, o U já mostra aqui com o acento, que ele necessariamente tem que ser pronunciado com mais intensidade. As paroxítonas, enquanto a penúltima sílaba tem que ser aquela mais forte, Você conta de trás para frente. No caso de ônix, Ou saíra, avaro, ok? E no caso das proparoxítonas, a antepenúltima sílaba é a mais forte. E a antepenúltima sílaba, ela tem, no caso de sendo proparoxítona, ela tem um detalhe que nos chama a atenção, em que todas elas são acentuadas, certo? Então, com relação à acentuação gráfica e acentuação tônica, especificamente, nós temos essa breve introdução. Fora ela, nós vamos ter quem? Nós vamos ter os monossílabos. Os monossílabos são aquelas palavras que são formadas apenas por uma única sílaba. Na língua portuguesa, os monossílabos, gente, eles vão se dividir em dois grupos. Em monossílabos átonos, que são palavras emitidas fracamente, eles não têm sentido sozinho, eles só vão ter sentido quando apoiados em outras palavras. Porém, quando estão isolados, eles não vão ter nenhum sentido. Como, por exemplo, os artigos, os próprios pronomes oblíquos, as preposições, as junções de preposições, artigos novamente, conjunções, pronome relativo que, No caso, um que sozinho, se você observar, ele não vai ter um sentido específico, porque o que ele pode ser várias coisas, como nós sabemos. Diferente dos monossílabos tônicos. Os monossílabos tônicos, eles são autônomos, ou seja, eles têm uma sonoridade própria, eles vão ter um significado próprio, certo? E no caso dos monossílabos tônicos,
serão aqueles terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, certo? Com um acento, no caso, agudo ou circunflexo. E, fora estes, nós vamos ter também os ditongos abertos EI, EL e OI, também seguido ou não de S. Por exemplo, no caso da palavra sol, tem uma palavra sol, mas se eu fizer o plural dela, né, que vai ficar sóis, então automaticamente aí nós vamos ter um monossílabo tônico, ok? Partindo agora oficialmente para as nossas regras de acentuação, nós temos aqui a primeira regra, que é a regra das oxítonas. Como eu já disse, né, toda oxítona, né, em que nós temos terminada entre A, E, O, EM, ENS, ela será acentuada, certo? Fora essa, nós temos aí o caso, né, dos ditongos abertos, seguidos ou não de S, que é o caso de EI, EL e OI, como eu já disse anteriormente. Por exemplo, pastel, o plural de pastel é pastéis. Então, automaticamente aí, nós vamos ter uma acentuação. Essa acentuação ela é obrigatória. No caso da palavra Amapá e Cajá, se nós observarmos aqui, né, ó, Amapá, sílaba forte, né, ela é uma oxítona, termina em A, então esse acento ele precisa estar aqui. Cajás, né, terminada em A, seguida de S, precisa também ser acentuada. No caso de palavras terminadas em E ou seguidas de ES, né, café, cafés, né, avô, avós, avós, né, no caso o O seguido de S. Armazém, né, contém, né, retém. Exemplos de palavras oxítonas que precisam necessariamente ser acentuadas, né, por terminarem em EM. No caso de palavras terminadas em ENS, como parabéns, ok? Então, necessariamente, nós temos que acentuá-lo. E sem falar também nas formas verbais, pessoal. Nas formas verbais como fazê-lo, amá-lo, né? Nesse caso aqui, nós desconsideramos, né, esse pronome que está aqui no final, né, e contamos somente a palavra em si, né? Fazê-lo, o fazer e o amar, né? Ambas são oxítonas, terminadas em E, terminadas em A. Só uma curiosidadezinha, né? Porque uma vez, deixa eu pegar aqui o pincelzinho. Uma vez eu viajei e passei em Ipu e eu me deparei com a palavra escrita na placa da seguinte maneira. Espera aí que o professor não é muito bom em desenho. Pronto. Ipu, né? Ipu. Será que pela regra ortográfica merece ser acentuado? Observando isso daqui, não, né, gente? Né? Ipu, né? Não, o U ele não está aqui inserido nas nossas regras. Então, necessariamente, Ipu não precisa desse acento, certo? Ok? Bem simples. Posteriormente, nós vamos ver outros casos, né? Algumas exceções a essa regra, em que o U e o I eles estarão na posição de oxítona, mas eles não serão acentuados por serem oxítonas, eles serão acentuados por outro motivo, menos por esse. Nós temos aqui agora a segunda regra, a regra das paroxítonas, né? As paroxítonas elas são aquelas que possuem uma regra mais ampla. Como vocês podem ver aqui nessa tabela, né, ela tem uma amplitude de caracteres que nós temos que realmente aprender para poder corretamente acentuar as palavras. Como, por exemplo, paroxítonas terminadas em I. A palavra ela é terminada em I, mas quem é acentuado não é o I, certo? É aquela sílaba que está na posição de maior intensidade, aquela sílaba tônica. Por isso que a palavra ela é paroxítona. Por isso que eu digo júri, certo? Então, júri só é acentuada
Por quê? Porque ela termina em I no final. Útil, né? Terminada em L. Então, o U ele é acentuado. Por exemplo, a palavra retrátil, né? Ó, retrátil. O tra é uma sílaba tônica, mas ela só é acentuada porque ela é terminada em L. Ok? Palavras paroxítonas terminadas em R, né? Néctar, né? No caso, esse nec, essa sílaba, ela só está acentuada por causa do R no final. Paroxítonas terminadas em OM, radon, ok? Essa palavra ela só é acentuada por terminar em M. Essas palavrinhas aqui terminadas em ON e ONS, né? Geralmente usadas na química, né? Elétrons, nêutrons, ânions, né? Ânion, no caso, elas só são acentuadas porque elas possuem, na finalização delas, esse ON ou ONS, ok? Ou uns, né? Ó, álbuns, né? Fórum, médium, né? Se eu tiver um conjunto de médiums, médiums, né? No caso, UNS, ok? Palavras terminadas em U ou US, né? Vírus, por exemplo, é um exemplo típico de paroxítona terminada em US, né? Só que, como eu repito, né? Não é a sílaba que tem U ou US que vai ser acentuada. Quem vai ser acentuada é a sílaba que está na posição de paroxítona. Éden, hífen, no caso de terminadas em N. Tórax, né? Por causa que ela é terminada em X, né? Por exemplo, a palavra xerox, né? Que até existe esse conflito, né? Se é xerox ou xerox, né? Mas no caso de você chamar de xerox, é porque na letra E, no caso especificamente da sílaba, né? Da penúltima sílaba, ela recebe o acento agudo. Se ela receber o acento agudo, é justamente pelo fato de terminar em X. Bíceps, tríceps, quadríceps, terminadas em PS. E nós temos aqui o ans, ãos, né? No caso de órgão, imã, né? E aí você pode até se perguntar, professor, mas no caso da palavra órgão, ela vai ter 2 acentos? Não, vamos entender que o tio, ele não é um acento, ele é um sinal de nasalidade, porque ele vai orientar a pronúncia nasal e não a tonicidade, certo? Em algumas palavras, né, quando eu tenho coração, né, coração, a gente sabe que coração ela é uma oxítona, aí sim ele vai coincidir com a sílaba tônica. No entanto, o tio ele não é um indicativo de sílaba tônica. Prova disso é aqui a palavra órgão, certo? O or, né, é a nossa sílaba tônica e o gão, obviamente, vai ser a sílaba átona da palavra, ok? E, por exemplo, em ditongo oral aberto, como história, jockey, né? Palavras terminadas em ditongo aberto também vão ser acentuadas, ok? E uma pequena observação aqui no final. Não são acentuadas as paroxítonas terminadas em ENS, como nuvens, itens, hífens, ok? Estas não são acentuadas. A gente sabe que só quem é acentuado terminado em ENS são as palavras oxítonas, como nós já vimos anteriormente a essa regra, ok? Vamos continuar. Com relação às proparoxítonas, gente, todas elas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. E nós temos aqui como exemplo cáfila, cédula, máquina, lógico, filosófico, pássaro, ok? Então, todas essas palavras, por exemplo, retórico. Retórico é uma proparoxítona. Então, seja qual for a proparoxítona que você vê, você vai entender que ela é uma palavra acentuada obrigatoriamente. Agora sim, gente, chegou uma das regras que eu acho assim, bastante interessante do ponto de vista da língua portuguesa, do ponto de vista da curiosidade do aluno, né?
que é a regra dos hiatos. Devem ser acentuadas, gente, as vogais I e U. Agora chegou a vez delas. Sempre que elas forem a vogal do hiato, desde que estejam sozinhas, olha a condição, ou acompanhadas com a letra S na sílaba tônica. Mas se forem paroxítonas seguidas de ditongo ou NH, elas não serão acentuadas. Olha aqui o caso, por exemplo, de viúva, né? Viúva. Se eu for separar a sílaba dessas palavras, o U ele vai ficar sozinho. Ele é uma das vogais do ditongo, né? No caso, ele é a vogal, porque a outra é a semivogal, né? Que tem uma intensidade menor. Então, esse U, ele necessariamente precisa ser acentuado. A palavra traída, também na separação silábica, o I vai ficar sozinho. Então, ele merece ser acentuado. E na palavra rainhas, gente, por que o I ele não vai ser acentuado? Vejamos aqui a regra. Olhem. Paroxítonas seguidas, né? Ou paroxítonas ou seguidas de NH. No caso de rainhas, nesse caso, ela não merece ser acentuada, a letra I, ok? Aí é nesse sentido aqui que eu me lembro, né, que quando eu era aluno, eu tinha muita curiosidade em saber por que na palavra, A, K, Ra, U, ela era acentuada. Eu tinha muita curiosidade. Porque a gente estudava que se a palavra terminasse com U, né, sendo oxítona, ela não era acentuada, aí eu ficava imaginando por quê. Se nós separarmos aqui a sílaba, gente, vai ficar, né, A, K, Ra, U. O U, gente, ele vai ficar sozinho. O U, nesse caso, ele vai ser o quê? Vai ser a vogal do hiato. Então, necessariamente, também vai ficar recebendo acentuação. Como, por exemplo, é o caso da palavra da cidade onde eu moro, que é Gro, A, I, Ras. Letra não tá boa, mas valeu o exemplo. Se eu for separar em sílabas, né, Gro, A, I, Ras, Gro, A, I, Ras. Esse I que ficou sozinho, ele tem que ser acentuado necessariamente. Por quê? Porque ele é o I da vogal do hiato. Então, ele vai ficar sozinho, ok? Aqui, outra curiosidade também, gente, é no caso dos nomes Luiz. Eu tenho Luiz com S e eu tenho Luiz com Z. Prestem atenção, gente, que se eu for separar as sílabas, né, Luiz, Luiz. Esse I, ele está seguido de S. Acontece aqui um hiato, né, como vocês podem observar, entre o U e o I, né, e o I, ele ficou seguido de S. Então, ele precisa necessariamente ser acentuado. Já nesse segundo Luiz com Z, o Luiz ficou acompanhado com Z. A regra ela não prevê a acentuação do I seguido de Z. Então, se você colocar o nome do seu filho, né, com S, Luiz com S, então ele precisa de acento. Se você colocar com Z, ele não precisa, ok? E uma palhinha para vocês, gente, sobre acentuação com referência ao novo acordo ortográfico, certo? Com relação aos ditongos abertos, por exemplo, não se acentua mais os ditongos abertos ei, oi das paroxítonas, né? Ele estando ali na posição de paroxítona. Antigamente, né, as palavras paranoia, alcateia, androide, apoia, joia, odisseia, todas elas eram acentuadas. Hoje em dia não mais, né? Nessa época eu estava estudando e custou para mim compreender que a palavra ideia ela iria perder o acento, né? Hoje em dia não, hoje em dia nós já estamos acostumados, é o mesmo caso, certo? Então, paranoia, alcateia, ideia, plateia, estreia, certo?
nenhuma dessas palavras possui mais acento por conta das mudanças trazidas pelo novo acordo ortográfico, certo? Que é sempre questão em concurso, é sempre questão em provas. E, nesse caso, complementando, essa regra é válida apenas para as paroxítonas. As oxítonas, no caso terminadas em ois, né, seguido ou não de S, elas são acentuadas, como eu já falei preteritamente, né? Papéis, herói, heróis, troféu, troféus, são palavras que merecem ser acentuadas, porque elas não são paroxítonas, elas são oxítonas, ok? Outra regrinha básica que o acordo também trouxe, gente, são das palavras paroxítonas precedidas de ditongo. Não se usa mais o acento no I e no U tônicos, como por exemplo de baiuca, bocaiúva, cauíla, feiura. Nós não temos mais a utilização desse acento. E se a palavra for oxítona, seguida de ditongo, e se o I ou o U estiverem em posição final ou seguidos de S, o acento permanece. Como, por exemplo, no caso da palavra tuiuiu, né? O U ele permanece acentuado, justamente por essa regra, oxítona seguida de ditongo. E tuiuius, piauí, ok? Então, continuam acentuadas tranquilamente. Com relação, gente, aos grupos em, ou, os, não se utiliza mais, pessoal, o acento circunflexo nesses grupos que eu citei. Por exemplo, se você vai em vogais duplicadas, você não usa mais nenhum acento, ok? Abençoo, creio, dem, dou, leem, vem. É uma regra bem eficaz. Toda vida que tiver uma vogal duplicada, seja ela, ou é, ou ó, nós não vamos ter mais acento de forma nenhuma, ok? E alguns acentos diferenciais que permanecem, gente, com os verbos ter e vir e derivados, né? Sejam manter, deter, reter, conter, convir. Por exemplo, nós temos aqui, ó, ele tem 2 carros. Veja que a primeira oração ela está no singular. Agora, se eu passo para o plural, eles têm 2 carros, né? Ó, eu passei para o plural. O tem necessariamente no plural, se eu estiver me referindo a várias coisas, né? Então, necessariamente, ele vai ter que ser acentuado. Ou, deixa eu apagar aqui para não ficar feio. Ou, nesse caso aqui, ele vem de Sorocaba. Eles vêm de Sorocaba. Veja, se estiver no plural, gente, ele tem que necessariamente vir acentuado. Mantém. Mantém é uma palavra, o manter, né, é derivado de ter. Ele mantém a palavra. Ele no singular, ele vai ter o quê? Ele vai ter um acento agudo. Já se eu me referir ao plural, eles mantêm a palavra, né, utilizar o circunflexo, ele vai estar no plural, obviamente muda o acento, né? Circunflexo ele vai ser a marca do plural. E isso vai acontecer com convém, né? Com detém, né? Ele detém o poder, eles detêm o poder. No singular, acento agudo. No plural, acento circunflexo. Por fim, ele intervém em todas as aulas e eles intervêm em todas as aulas, certo? E nos grupos Gui, Gui, Ge, Ki, né? Não se usa mais o acento agudo no U tônico nas formas tu arguis, ele argui, eles arguem, do presente do indicativo dos verbos arguir e redarguir. E não se usa mais o trema, que era aqueles 2 pontinhos que vocês já devem conhecer, sinal colocado sobre a letra U para indicar que ela deve ser pronunciada nos grupos gue, gui, que, qui, né? No caso de ser o U pronunciado. Então, nós vamos pronunciar normalmente, né? Aguentar, arguir, bilíngue e iniquidade, sem a necessidade de colocar os 2 pontinhos, a trema, ok?
Com relação ao acento diferencial também, nós não utilizamos mais o acento diferencial nos seguintes pares. No caso, ele para o carro. Parar é verbo, né? Antigamente tinha um acento. E ele foi para o outro país, que é uma preposição. Nesse caso aqui, gente, nós não utilizamos mais o acento diferencial. E aí, professor, quem é que vai me dizer qual é a classe gramatical desse para? Quem vai me dizer a classe gramatical é o contexto. Só em eu observar essa primeira oração, ele para o carro, né? Nós sabemos que o parar aí se trata de um verbo, ok? Ele foi para o Polo Norte e ele foi jogar polo. Palavra polo não tem mais acento também. Ó, esse gato tem pelos brancos. Eu faço tudo pelos meus filhos. Também a palavra pelos, né, vai indicar o que aqui? Na primeira, né? O pelo do gato, né? E na outra, por mais os, né? Pelos, uma mistura aí de preposição. Então, automaticamente, ele não tem mais acento, ok? Esses três exemplos aqui são exemplos que perderam, né, a questão do acento diferencial. E é facultativo o uso do acento circunflexo para diferenciar as palavras forma e forma. Tanto faz você usar, certo? Então, é uma opção de quem vai escrever. E em alguns casos, gente, o acento circunflexo deixa a frase mais clara, né? Veja esse exemplo. Qual é a forma da forma do bolo, né? Então, é melhor, às vezes, nesse caso aqui, até acentuar. E permanece, pessoal, o acento diferencial em pôde e pode, né? No caso do pôde, ele vai estar se referindo ao passado, né? Passado do verbo. No caso, o pretérito perfeito indicativo, a terceira pessoa do singular. E o pode, ele vai, no caso, indicar presente do indicativo, também da terceira pessoa do singular. Então, esse acento aí, ele realmente permanece, né? Como exemplo, ontem ele não pôde sair mais cedo, mas hoje ele pode, ok? E permanece o acento diferencial em por, né, verbo, e por preposição. No caso, o verbo ele permanece com acento e a preposição ela permanece sem acento. Vou pôr, né, no sentido de colocar o livro na estante que foi feita por mim, que é a preposição no caso, certo? Então, pessoal, eu encerro minha apresentação aqui, né? Uma apresentação breve, é claro, não foi nada aprofundado, mas me coloco à disposição para qualquer eventual dúvida. Espero que vocês tenham compreendido e que tenha ficado alguma coisa, tá certo? E me coloco à disposição. Um grande abraço a todos. Até a próxima.